De um jeito meio louco, um cara solitário, sem grana e um pouco redondo, acorda de repente no corpo de outro cara. O maluco percebe que virou alto, gato e com um shape perfeito. A história começa com um moleque chamado Ryuncel sofrendo bullying na escola. O cara age como um cachorro, mas ainda leva umas surras. Chegando em casa, desabafa com a mãe que tá a fim de mudar de escola e acaba descontando o estresse nela. No dia seguinte, durante a aula de educação física, o Ryuncel continua sendo alvo de bullying e acaba apanhando de um dos caras. De repente, a mãe dele aparece e enfrenta o cara, só que isso deixa o Ryuncel mais envergonhado. Quando chegam em casa, ela diz que foi à escola para discutir opções de transferência, e que ele pode mudar para uma escola em Seul. Só tem um porém, ele terá que morar sozinho, porque ela não pode largar o emprego. Então, o Ryuncel se muda para o bairro mais simples de Seul, um lugar pequeno, mas ele tá feliz por ter uma chance de recomeçar na cidade. O cara esbarra em uma garota, que surpreendentemente, se desculpa com ele. Ele decide mudar o seu jeito de ser, só que acaba assustando a garota. O namorado dela chega e não curte o olhar que o Ryuncel deu pra sua mina, aí rola uma treta e o cara leva uns sopapos. A confusão é filmada e postada na internet, e o cara fica na bad lendo uns comentários maldosos sobre ele. Ele chora até pegar no sono, mas quando acorda, fica de cara ao se ver em um novo corpo. O cara se liga que tá no chão e tenta acordar a si mesmo. Quando finalmente acorda de volta no seu corpo, pensa que foi tudo um sonho, mas saca que o outro corpo ainda tá deitado ali do lado. O maluco descobre que toda vez que dorme, acorda em um corpo novo. Ryuncel começa na escola nova, na turma de design de moda, e as minas piram na sua pinta de galã. Quando senta, descobre que tá do lado do cara que meteu a porrada nele, e a namorada do maluco também está na classe. Por sorte, o cara não saca quem ele é e se apresenta como Jin. Ryuncel é abordado por uma mina chamada Ana, que tá dando aquele flerte. Jin dá um toque nela, mas percebe que até a namorada dele tá de olho no Ryuncel. Jin fica puto, mas o professor continua sua aula. Mais tarde, no almoço, todo mundo fica encarando Ryuncel, e a Ana faz a social apresentando os grupos de estudantes. Ela pergunta por que ele escolheu a aula de design de moda, e aí descobrimos que, com o desempenho acadêmico fraco, essa era a única opção de transferência para ele. Na aula, o cara fica meio sonolento porque passou o dia todo anterior testando o novo corpo. Acaba pegando no sono e acorda de volta no seu corpo em casa. Liga os pontos e tenta voltar a dormir, conseguindo trocar de volta quando a Ana o acorda no final da aula. Ele arruma um trampo numa loja de conveniência para bater o ponto à noite, mas descobre que foi com o outro corpo pedir sobre a vaga. O dono fica ansioso para contratá-lo, mas ele dá uma de que é pro brother dele. O dono tenta convencer quando vê a outra forma dele, mas o Ryuncel deixa o cara impressionado com o conhecimento sobre todas as marcas de cigarro, que ele pegou na experiência de ser mensageiro. Ryuncel começa no trampo, e aí chegam uns caras da turma querendo comprar cigarro, só que ele reconhece quem são. Pede a identificação e fala que não vai vender. Jin chega na parada e saca que o nome dele também é Ryuncel. O cara fica puto e parte pra cima dele de novo. Os malucos tiram uma foto nua dele pra evitar que ele chame a polícia. No dia seguinte, na escola, Jin e os camaradas estão tirando sarro por terem dado uns socos nele na noite anterior. Ryuncel encara a parada e Jin já se prepara pra briga, mas aí aparece outro aluno chamado Jay e mete um freio na treta. Jin tenta de novo e parte pra cima, mas o Ryuncel, que já levou muita porrada no passado, saca os golpes antes de chegarem e se esquiva de boa. A notícia dessa treta se espalha para as outras turmas, especialmente para a galera de canto e arquitetura, que decide dar um esculacho no Ryuncel. Lá pelas tantas, de noite, ele flagra um cara suspeito roubando e dando fora. O Ryuncel vai atrás, mas descobre que o cara estava agindo porque estava sendo pressionado pelos valentões. Os malucos estavam forçando uma luta entre eles, mas a parada é salva quando aparece o Basco. Basco é do tipo justiceiro e encara os valentões. No dia seguinte, o Ryuncel pergunta para Ana sobre o Basco e fica sabendo que o cara é o líder da gangue Burnick Nuclear na turma de arquitetura, sempre acompanhado pelos três patetas. Aí, o Basco os vê saindo juntos e chega para agradecer ao Ryuncel pela ajuda, só que saca que foi no corpo de outra pessoa. O Basco interpreta tudo errado, achando que o cara é brother dos três valentões. Basco parte pra cima dele com um golpe chamado Shoulder Knuckle Grab para dar uma lição, mas o Ryuncel dá um jeito de se soltar. Todo mundo fica chocado, e o Ryuncel explica que foi um mal-entendido. O camarada do Basco intervém, revelando que o Basco teria perdido se a briga continuasse. Os três patetas ficam impressionados com a força do cara e pedem para serem amigos dele. Saem juntos para comer, e o Ryuncel fica de cara quando percebe que o Jin também tá lá. No papo, eles se entendem com umas birras, e enquanto estão falando sobre o vídeo da noite anterior, o Ryuncel, num ato meio impulsivo, toma um gole grande e antes que o cara possa mostrar o vídeo, ele esmaga o telefone. O cara acaba apagando por causa do álcool e acorda no outro corpo. Tentando voltar a dormir,
tem um sonho estranho sobre o valentão antigo dele. Saca que não consegue trocar de corpos e corre para se encontrar consigo mesmo. Ele consegue voltar e explica que foi instruído a buscá-lo. Ele acaba levando o outro corpo para casa. No dia seguinte, o Ryoncell cruza com o Joe, o cara que também estava na mira dos valentões. Joe fica meio confuso porque o Ryoncell tá sendo gente boa com ele, mas acabam indo almoçar juntos. De volta à casa do Ryoncell, a mãe dele aparece de surpresa e o vê dormindo. O Ryoncell volta e explica que o cara é o colega de quarto do filho dele e que o Ryoncell trabalha à noite. Leva a mãe para tomar café, e o Basco tá lá ouvindo a parada. A mãe dele se sente de boa com o cara e desabafa. Agradece por ele ser amigo do filho, mas o Basco acha que o cara tá só usando o outro eu dele como mensageiro e fica puto. Quando ela vai embora, a mãe prepara umas paradas de papelão para vender como sucata e conta que teve que arranjar um trampo extra para mandar dinheiro para ele. Acaba dando uma grana para ele tomar um café, e o Basco fica irado vendo ele aceitar a grana dela. Depois que ela vai embora, o Basco confronta o Ryoncell, achando que o Ryoncell é um mentiroso e tá usando o outro eu dele como mensageiro. O Ryoncell fica confuso, mas o Basco parte pra cima. O cara consegue se esquivar de todos os golpes, e o Basco quer o dinheiro que a mãe dele deu, achando que ele é mais um valentão tentando levar a grana dele. O Ryoncell rebate, dá uma girada e acerta o Basco na cara, nocauteando o cara. Mais tarde, no trampo, o Basco aparece e pede desculpas por não conseguir o dinheiro pra ele. Fala que devia treinar, tenta fazer os exercícios, mas aí chega uma mina bonita e ele fica meio sem jeito. A mina é gente boa e até compra uma bebida pra ele, sacando o esforço dele nos exercícios. Aí conhecem um tal de Leon, que tá pra mostrar uns sapatos novos e um anel exclusivo, mas o Jay, que tá todo coberto de marcas de grife, rouba a cena. Até a Ana tá interessada, mas o Jay não solta muita palavra. As minas chegam perto do Ryoncell como de costume, mas o Leon percebe pelos sapatos e pela bolsa que o cara é mais humilde e não manja muito de moda. Planejam dar um exposed nele, mas o Jay escuta tudo. Mais tarde, o Ryoncell encontra um cara chamado Duke sofrendo bullying pelos caras da turma de canto. O Ryoncell toma o lado dele, mas o professor mete o bedelho e evita a treta. O Ryoncell estende a mão pro Duke, mas o cara não aceita e se afasta. No fim do dia, o Ryoncell recebe uma ligação da mãe, e o Jay escuta que é aniversário dele amanhã. O Jay acaba dando um presente de aniversário, e ainda encontra uma bolsa cheia de roupas quando Jay se manda, tipo uma montanha de sacolas. No dia seguinte, Leon tá preparado para dar uma humilhada nele, mas fica chocado quando o cara aparece vestindo umas roupas de alta qualidade. A Ana pergunta de onde veio a roupa, e o cara diz que foi um amigo que deu. Em outro estúdio de música, tá rolando uma audição, e tanto o Duke quanto o cara que tava intimidando ele, o Vini, estão participando. O Duke é chamado primeiro e manda bem, impressionando o produtor, mas o produtor saca que o Duke é o último da lista e manda o cara embora sem nem dar chance dele se apresentar. Mesmo assim, o Duke continua escrevendo letras e espera fazer sucesso para poder cuidar da avó. No dia seguinte, ele olha para um cartaz, e o cara chega perto dele, tenta ser amigável, mas o Duke acha meio estranho. No almoço, o Duke é zoado pelo Vini porque se inscreveu para cantar no festival. O Vini fala que seria uma vergonha para a turma e parte para cima do Duke. O Ryoncell toma o lado dele, o Jay entra na parada, Jin também se envolve, e o Basco aparece. O Vini e os amigos dele caem fora, e todas as minas acham o Ryoncell o cara mais legal. Ele checa como o Duke tá, mas o cara só sai, pega a inscrição toda rasgada e cola de novo. No dia seguinte, ele tenta devolver para Duke, mas o cara já tá de saco cheio do ato de bom moço dele. Diz que tudo que ele passa só vai deixar a música dele melhor, igual ao herói dele, o Eminem, que começou do zero. Na aula, o Duke fala sobre a apresentação pro festival e tá confiante que vai ganhar. Ele vê o Duke escrevendo as letras e fica puto, achando que o cara devia desistir. Depois da escola, ele parte pra cima do cara de novo e rasga o bloco de notas dele. Enquanto isso, o Ryoncell aprende mais sobre o festival com Ana, e ela sugere que ele podia se apresentar. O Ryoncell tá na função de limpeza e fica pensando como seria dar uma canja. Acaba soltando a voz, e o Duke ouve lá fora. O Duke aparece e fica surpreso. Ele pede para ser parceiro do Ryoncell na apresentação do festival. No dia seguinte, o Ryoncell leva um susto porque o Duke já mandou as letras. Eles treinam. O Joe fica impressionado com os dois, mas o Duke fala pro Ryoncell que ele precisa melhorar a técnica. Só avisa para não exagerar porque as cordas vocais são sensíveis. Depois da escola, a garganta do Ryoncell tá meio dolorida, mas ele descobre que pode treinar no outro corpo. A mina bonita aparece de novo, elogia a voz dele, dá uns drops pra garganta e deseja boa sorte na próxima sessão de treino. O Duke lembra ele de não pegar pesado, mas ele fala que pelo menos não nesse corpo. O Duke fica de cara com a melhoria e acha que o cara deve ser um gênio. Depois da escola, o Duke e o Joe são zoados pelo Vini e os amigos dele. Eles forçam o Joe a bater no Duke, mas, por sorte,
o Vini é chamado para outra parada. O Joe pede desculpas pro Duke, e os dois acabam na loja de conveniência. Vão pros fundos, o Joe se desculpa por ter roubado outro dia. Acabam se ligando por todas as formas diferentes de bullying que passaram e agradecem por conhecerem o Ryuncel. Aí, o Basco aparece do nada e pergunta pelo Ryuncel. Todo mundo garante que o cara é gente boa, e o Basco percebe que estava confundindo o maluco com um cara errado o tempo todo. Enquanto isso, o Vini tá se preparando pro festival com uma música toda profissional e planeja se lançar como cantor depois de ganhar. Chega o dia do festival, e até a mina da loja aparece para conferir. Tá rolando de tudo, desde luta de boxe até braço de ferro, uma cabine de fotos e uma loja de moda. O Ryuncel tá nervoso pra caramba pra apresentação dele, mas de repente vê a mina da loja. Sai correndo atrás dela quando ela tá indo embora, mas a mina nem faz ideia de quem ele é, pensa que o cara tá tentando dar uma cantada, fingindo que a conhece. Ela não fica impressionada pela escola, onde todo mundo parece julgar os outros só pela aparência. O Ryuncel fica chateado porque ela é tão diferente do jeito que é na loja. A mina vai embora, e o cara vai atrás dela, mas é barrado pelo segurança, que é fortão pra caramba. Só que o Ryuncel dá um jeito de se soltar. O cara solta um chute arrasador, e o Ryuncel vai pro chão. Aí aparece o Basco, apoiando o Ryuncel, e o cara acerta um soco direto na cara do Basco, que nem se mexe. O Ryuncel levanta, e os dois se preparam pra briga, mas a mina consegue parar o cara, e eles se mandam. Chega a hora do evento principal no festival, e o Vini provoca enquanto vai pra apresentação dele. Os caras fazem um show incrível, e o Ryuncel fica ainda mais nervoso. Só que o Duke diz pra ele pensar em alguém que ama. Quando eles descem do palco, o Duke parabeniza o cara, mas isso deixa ele puto, e ele soca o estômago do Duke. O Ryuncel se prepara pra briga, mas o Duke impede e fala que vão resolver isso na apresentação deles. Subiram no palco, e o Ryuncel tá tão nervoso que nem consegue cantar direito. O Duke assume com o rap dele, e todo mundo fica chocado com o quanto ele é bom. O Ryuncel lembra do conselho do Duke e pensa na mãe. Consegue cantar, e todo mundo fica impressionado, até o produtor de música. A galera aplaude pra eles, e eles ganham o festival. O produtor chega até eles e quer transformá-los em estrelas, mas entrega o cartão só pro Ryuncel. Ryuncel pergunta pelo Duke, e o produtor solta que o cara é bom, mas não tem o que é preciso para virar profissional, deixando todo mundo surpreso. O Ryuncel recusa a oferta do produtor, e depois de jogarem a apresentação deles online, a mina da loja também assiste. Ela reconhece o Ryuncel, mas saca que ele tá cantando a mesma música que ela ouviu na loja. Fica se perguntando como é possível e revela que também tem um segundo corpo. E é assim que o vídeo acaba. Deixe um comentário para dizer se curtiu, não esquece de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo.